amiga, para que nós possamos, na verdade, sempre estar dispostos a fazer algo por aquela pessoa. Então Jesus Cristo chama a atenção naquela situação dos discípulos e ele disse: olha, não sejam como as pessoas lá do mundo, não sejam como os líderes dos povos, os reis dos povos, que não conhecem a Deus e que simplesmente querem dominar sobre as pessoas de uma maneira terrível sobre elas, como se elas fossem apenas servos dessa pessoa, servos desse líder, e simplesmente tivesse que servir a eles. Não, faça o contrário. Jesus Cristo diz: olha, no reino que eu venho estabelecer aqui nessa terra, que o maior seja como o menor, que aquele que está à frente seja como o que está pronto para servir a todas as pessoas que estão ao seu redor, porque assim vocês demonstrarão o amor de Deus que está em seus corações. Então, o que Jesus Cristo ensina, em segundo lugar, é que além da vigilância, além de nós estarmos atentos para nos embaraçarmos em situações que não nos levam a lugar algum no que diz respeito à vida cristã, envolvido em discussões bobas, em discussões que não levam a nada. Pelo contrário, Jesus Cristo diz que nós devemos olhar para o próximo e ter aquela pessoa, aleluia, a pessoa que nós devemos estar. Glória a Deus, é verdade. E assim nós refletimos a glória de Deus. Aleluia. Jesus Cristo foi muito claro com os discípulos desde o momento em que ele vem a essa terra e ele demonstra a sua humildade, mesmo sendo Deus. Paulo fala lá em Filipenses, ele se humilha, se destitui da sua glória, ele vem a este mundo e ele assume a nossa forma, que já seria extremamente, digamos assim, humilhante para Deus, para Jesus Cristo como Deus, assumir a forma de homem, uma pessoa, nós somos extremamente limitados, nós temos dores, assim como creio que Jesus Cristo sofreu também como homem. Nós temos as nossas emoções, nós choramos, tem dia que nós estamos mais abatidos, tem dia que nós estamos mais tristes, outros mais alegres. Então Jesus Cristo, ele se destitui da sua glória, ele assume a forma de homem, mas ele faz algo maior ainda. Aleluia! Que diz respeito à sua humildade e a demonstrar o seu serviço também. Ele, além de tomar a nossa forma, ele se deixa ser levado a uma situação de extrema humilhação, ser levado a uma cruz como se fosse um malfeitor, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ter a salvação que só poderia ser conquistada por ele. Então ele nos ensina que servir é sempre o melhor caminho para que nós possamos abençoar a vida. Aleluia, Jesus. E para concluir, irmãos, nós aprendemos com esse texto também que nós nunca podemos ser autossuficientes na nossa vida cristã. Depois daquela discussão, depois de Jesus Cristo ter ensinado ali alguma coisa e ter falado o que aconteceria com ele alguns momentos depois, algumas horas depois, Pedro simplesmente se levanta e diz o seguinte: olha, Senhor, eu, diferentemente talvez desses aí, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até mesmo para a morte, se for necessário, porque Jesus Cristo estava ali falando sobre o que aconteceria com ele e falou que Pedro estava em uma situação complicada, porque o próprio Satanás, o versículo 31 diz assim, que Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece o teu coração. Então, Jesus Cristo dá uma palavra bem direta para Pedro, dizendo para Pedro o seguinte: olha, tome cuidado, porque não é pelas suas próprias forças que você vai conseguir fazer com que a vitória chegue, com que você conquiste o que você quiser. Mas o que Pedro faz naquele momento, ao invés de escutar o conselho de Jesus e se humilhar ali, agradecer a Jesus Cristo que rogou ao Pai por ele, para que ele não desfalecesse na fé, ele simplesmente se arroga na sua autossuficiência naquele momento. Ele diz: não, Senhor, não se preocupa não,
diferentemente, talvez, de algumas pessoas que com certeza vão te abandonar, eu vou contigo para a prisão e Oh, se for glória. necessário para a morte. Aleluia. E a gente sabe da história, né? Jesus vai preso, Pedro fica ali seguindo de longe, depois nega, depois não chega nem perto. E a gente sabe que só depois mesmo, quando ele se converteu, na verdade, foi que ele foi ali entender que a dependência de Deus é extremamente fundamental para que nós nos mantenhamos na posição firme, na direção certa e diante do nosso Deus, servindo a Ele e as pessoas aqui neste lugar. Então nós aprendemos também com esse texto que a dependência de Deus ela é fundamental. Na verdade, ela é indispensável para que nós nos mantenhamos em pé como seres espirituais, como pessoas Aleluia, espirituais aqui Jesus. nessa terra. Porque a nossa luta, já diz lá Paulo aos Efésios, não é contra a carne nem contra o sangue, né? A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, né? É uma luta espiritual e nós só podemos ganhar essa luta espiritualmente. Então, se nós formos nos arrogar na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa força, na nossa maneira de ser, na nossa conversa bonita, o que vai acontecer é que nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos cair e desfalecer na nossa fé. Mas verdade. quando nós depositarmos a nossa confiança no Deus que nós servimos e dependermos dele para tudo que nós fazemos aqui nessa terra, Ele nos manterá de pé, porque Ele tem poder para abençoar as nossas vidas e através dessa bênção que Ele nos dá, nos manter de pé diante dEle e também como servos do Senhor na igreja que Ele tem aqui nessa terra. Glória a Deus. Então nós aprendemos com esse texto, irmãos, que devemos ser vigilantes, cuidado, né, com os momentos em que nós estamos apenas interessados em buscar os nossos próprios interesses. Nós aprendemos também que nós devemos sempre estar dispostos a servir, porque Jesus Cristo nos ensinou, inclusive, com as suas atitudes aqui nessa terra. E aprendemos também que para nos mantermos firmes e termos uma vida cristã, um comportamento cristão aqui nessa terra, que reflita a glória de Deus, nós devemos ter uma dependência total do Deus que nós servimos. Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus.